Será que vale a pena investir em Sanepar para 2025 depois dessas últimas quedas que aconteceram nesses últimos meses, pessoal? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vou trazer para vocês uma atualização da empresa quanto a esses últimos resultados que saíram e também nós vamos passar sobre os seus indicadores. Não só os indicadores, mas também o preço teto, o seu valor intrínseco, as projeções técnicas aqui dos preços que eu sempre trago para vocês e também uma comparação de rentabilidade aqui em CAPR11, tá? Antes da gente começar aqui, já deixa a sua inscrição, o seu like e também ative o sininho para vocês voltarem a frequentar o canal por aqui, beleza, pessoal? Vamos lá então analisar, primeiramente, os resultados de Sanepar nesse terceiro trimestre de 2024, onde os resultados vieram negativos analisando o último resultado da empresa desse mesmo período do ano anterior. Antes da gente passar nesses pontos, vou trazer para vocês o resultado operacional primeiramente, que pegando o segmento de água, tivemos um aumento no volume faturado, levando em conta os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, um aumento aqui de quase 5%, tá? As ligações totais tiveram um aumento de quase 1% nesse mesmo período. Quanto ao esgoto, tivemos um aumento no volume faturado aqui de 6,5%, tá? Deixa eu mostrar para vocês. E as ligações totais tiveram um aumento de 2,3%, analisando esses 9 meses de 24 com os 9 meses de 23. Compilado total, pessoal, nesses 9 meses tivemos um operacional bacana. Um ponto negativo aqui foi a inadimplência, tá? Que nesse período de 9 meses, de 2023 para 2024, teve um aumento de 4,2 pontos percentuais, tá? Um aumento bem expressivo aqui, pessoal. Estamos em um cenário mais complicado aqui na economia, né? Ainda comentando sobre esses resultados operacionais, temos aqui os volumes das barragens, tá? Que é importante também atenção a esse ponto para as empresas ligadas a esse segmento, a esse setor, tá? Os volumes das barragens, levando em conta setembro de 23 com setembro de 2024, sofreu um pouco mais de variações. O destaque foi a melhora para Piraquara 2, tá? Que em setembro de 23 teve uma queda mais relevante aqui. Contudo, as outras 3 barragens tiveram uma queda analisando o outro mês de 23, tá, pessoal? Mas nada com o que se preocupar, ainda existe uma média bem interessante aqui de 90 para cima ainda, beleza? Agora nós entramos, pessoal, nos indicadores de performance da Sanepar, onde o foco vai ser a inadimplência da empresa, que teve um aumento aqui desses 9 meses de 24 para os 9 meses de 23, tá? Reparem que saiu de 0,5 para 0,7 na média. Se a gente pegar todas as dívidas da Sanepar, reparem que esse aumento aconteceu em praticamente todas, tá, pessoal? Então é importante levar em conta esse aspecto. E para a gente finalizar essa parte dos indicadores, levando em conta os 9 meses, a margem EBITDA teve uma queda de 42,8% para 42,9%. O seu ROIC anualizado teve uma queda de 12,2% para 11,5% e o ROI anualizado teve uma queda de 16,3% para 14,8%, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai analisar também o histórico desses indicadores e se eles estão muito acima da média ou abaixo, tá? Mas agora, para a gente agregar mais um ponto, também é importante nós analisarmos os resultados financeiros. Focando primeiramente no resultado trimestral, tivemos um aumento na receita líquida, analisando o terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24. Esse aumento aqui, ele foi de 6,5%. O seu EBITDA e a sua margem EBITDA já teve uma queda. A queda foi de 2,5% e a sua margem caiu de 48,4% para 44,4%, tá? Se a gente pega o lucro agora, analisando trimestre por trimestre, também tivemos uma queda aqui, saindo de 397 para 377, uma queda de 4,9%, quase 5% aqui analisando o trimestre por trimestre. A margem também acabou caindo de 24, quase 25%, para 22%, tá, pessoal? Custos e despesas operacionais aqui acabam também se elevando, acabam impactando também o seu EBITDA, tá? Agora, se a gente faz
uma análise do compilado dos 9 meses de 24, tivemos um aumento aqui na receita líquida de 10,4%, analisando os 9 meses de 23 com 24. O EBITDA teve um aumento de 3,4%, mas as suas margens já tiveram uma queda aqui, tá? Se a gente pega o lucro líquido agora, enxergamos uma queda de 0,5 pontos percentuais, tá, pessoal? Não foi uma queda tão relevante como desse último trimestre, mas demonstra que a Sanepar ficou estagnada nesse ano de 2024, mas ainda tem um resultado muito interessante. Daqui a pouco a gente vai analisar os resultados, tá? Ainda levando em conta os resultados acumulados, geração de caixa e conversão em EBITDA teve uma melhora analisando os 9 meses de 23. Sobre o seu CAPEX, tivemos um pequeno aumento de 0,2% nesses 9 meses de 24, praticamente no 0 a 0 aqui também. Agora, pessoal, nós vamos analisar aqui os indicadores da Sanepar, tá? Já passando pelo seu preço teto também para as projeções. Antes, pessoal, só para lembrar vocês, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Sempre importante ratificar isso. E vamos lá para as análises em cima dos seus últimos históricos, tá? Receita líquida, para quem não conhece, a Sanepar já vem tendo um crescimento muito bom, tá? Para quem já conhece, até porque é uma empresa muito famosa, sabe como a empresa é bem resiliente nesse ponto. Vejam como o seu gráfico analisado fica nítido esse aumento. E aqui temos o seu lucro, que também vem crescendo nesses últimos anos, com resultados bem expressivos aqui, tá? Esse aqui é o resultado anualizado e aqui temos o resultado trimestral, que apesar de sofrerem certas volatilidades em certos momentos, a gente percebe que a tendência é de alta no longo prazo. Isso é positivo para o investidor buy and hold, tá? Daqui a pouco vocês vão ver como que o gráfico da Sanepar segue o padrão dos seus lucros. É bem interessante. Pessoal, e agora vamos conversar sobre os dividendos da Sanepar. E nesse momento, a empresa não vem pagando aqueles 6% do Décio Bazin. O histórico da empresa costuma ficar abaixo de 5%, tá? Um ponto legal, Sanepar sempre está pagando dividendos próximo desses valores, quase batendo 5%, levando em conta 22 e 23. Em 24, o pagamento ainda está abaixo porque tem que acontecer um anúncio em breve, mas acredito que esse ano fique abaixo do que os anos anteriores. Pelo menos caso o Sanepar entregar o mesmo valor do que entregou do ano anterior. Então ficaria, pelos cálculos que eu já fiz aqui, próximos a 4,4% de dividend yield, levando em conta o cenário atual dos preços da Sanepar, tá? Em CAPR11 especificamente, que é o que nós estamos analisando aqui, beleza? E a empresa até poderia entregar mais dividendos, tá, pessoal? Vejam como que o LPA da empresa versus os seus dividendos e entregas versus os proventos costumam ter uma diferença enorme aqui. Ou seja, temos um payout bem mais inferior, tá? Seria interessante a Sanepar entregar um payout aqui de 40%, 50% como base, tá? E sobraria ainda dinheiro para reinvestir nela. Isso seria interessante. Eu gosto muito de empresas que conseguem entregar um dividendo e, ao mesmo tempo, entregar um bom investimento, tá? Só para agregar também mais um ponto sobre esses dividendos, eu trouxe aqui o mapa de calor da sua Datacom, onde nesse momento falta o pagamento de dezembro, que provavelmente deve ser próximo a esses 52 centavos pagos no último ano. Isso levando em conta CAPR11, tá, pessoal? Vejam como junho de 2024 teve uma queda analisando junho de 2023, beleza? Então esse ponto pode atrapalhar um pouco a entrega aqui, levando em conta o dividend yield. Só que essas quedas nessas últimas semanas também vão afetar essa análise do dividend yield, né? Mais um ponto negativo aqui que eu sempre vou fazer um adendo, até eles trocarem pelo menos. Sanepar, pessoal, anuncia dividendo e entrega só daqui 6 meses, um ano depois. Isso é muito ruim, tá? Na minha visão, daria para eles entregarem com um prazo inferior, com um prazo menor, como por exemplo a própria Copasa, que eu já fiz um conteúdo aqui recentemente, beleza? Vou deixar até o link aqui em cima para vocês olharem depois. Depois de terminar esse daqui, já dá uma olhada depois lá. E também não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, beleza? Continuando, já que a gente está falando sobre esses pontos de Sanepar e seus dividendos, vejam que a margem de segurança do preço teto do Décio Bazin, levando o histórico desses últimos 2 anos, aliás, 12 meses, 3 anos e 5 anos, temos aqui a margem negativa, levando até em conta o histórico da empresa que eu trouxe para vocês anteriormente, tá? Aqui vocês conseguiriam investir na empresa e ter uma performance na rentabilidade. Com os dividendos, vocês também
conseguiriam receber essa média de 4 a 5%, mas acima disso costuma ser uma exceção. Pelo menos esse é o histórico atual de Sanepar. Tem ainda uma possibilidade de você receber um bom dividendo futuramente, caso o processo do precatório saia no que vem, tá? Mas aí é uma situação totalmente atípica, que ninguém sabe quando que vai sair. E quando sair, os preços vão nas alturas, tá? Então, caso você já invista, essas quedas acabam sendo oportunidades, na minha opinião, tá? Na minha análise, pelo que eu estou vendo aqui, beleza? Para quem acompanha até a carteira aqui do canal lá na área de membros, eu tenho o Sanepar, tá? Bom, eu trouxe mais uma análise aqui, até para agregar essa questão dos dividendos baixos e LPA elevado. Percebam essa discrepância, né? Vejam o crescimento do LPA e a estagnação na entrega desses dividendos. Então, uma empresa poderia entregar um dividendo mais atrativo e manter um bom pagamento também de dividendos, tá? Mas um ponto legal aqui também, pessoal, é que se a gente pegar a piscina dos dividendos, nós vamos perceber que já existiram outros momentos de oportunidades para você aportar e receber 6% de dividend yield, tá? Isso levando o histórico de 12 meses. Se a gente pega em 3 anos e também 5 anos, aí a situação fica bem mais difícil. Para você chegar próximo a esses valores, o cenário de queda tem que ser bem forte, tá bom? Por enquanto, a empresa vem caindo e vamos ter que aguardar o cenário futuro e quais serão as perspectivas, tá? Se essa queda vai gerar mais oportunidades ainda, por exemplo. Um indicador interessante aqui, que está bem descontado também, é a margem de segurança do preço justo de Graham, tá? Nesse momento tem um desconto de 140%. Vejam a margem que temos aqui próximos aos preços atuais de CAPR4. Lembrando também, pessoal, até aproveitando para fazer o merchan aqui, temos todos esses dados lá no scanner da bolsa, tá? Lá vocês conseguem achar esses detalhes, fazer essas análises para você comprar no momento certo todos os ativos, tá? Não só Sanepar, além também de ter carteiras recomendadas, tanto de dividendos como também de rentabilidade, tá? Demorado depois, tem um QR Code aqui em cima para vocês acessarem via TV, por exemplo, e aqui embaixo um link também para acessarem via celular e também computador. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma análise mais técnica, que é o que eu mais gosto aqui, é para a gente entender como que estão os gráficos de CAPR4 e CAPR11, tá? Por que eu trouxe CAPR4? Para mostrar para vocês também o cenário no histórico desde os anos 2000, que praticamente é uma tendência de alta muito positiva. Reparem que existem momentos que a empresa tem uma queda, tá? E essa queda costuma ser de 1 a 2 anos. Então você precisa ter em mente isso, como já aconteceu nos anos de 2013 até 2015 e também de 2021 até 2023, até o início de 23. Então percebam como existiram sempre momentos aqui de queda, tá, pessoal? A tendência é sempre positiva no longo prazo. Um ponto legal, pessoal, é que o crescimento da Sanepar e as quedas costumam ter um padrão, igual eu falei para vocês, as quedas costumam ter uma média de 1 a 2 anos e depois temos um crescimento que tem em média também de 2 anos a 3 anos aqui, tá? Vai depender muito do cenário da bolsa, tá? Dependendo, a gente pode ter até uma queda nesse meio tempo, mas posteriormente a isso, uma alta, tá? O cenário atual de CAPR4, desde 2020, por exemplo, foi de uma alta a partir de 23. A empresa conseguiu uma alta performance aqui, mas agora, nesse momento, vem tendo uma queda nesses últimos 2 meses. A gente pode até considerar o mês de setembro como uma queda, porque chegou a patamares de 6,68 e retornou todo esse movimento de alta. Como que está a empresa nesse momento? Temos uma retração de Fibonacci dessa alta que aconteceu desde o meio, do início de 24, tá? Onde a última retração era 5,52. Contudo, pessoal, esse mês está ultrapassando esse suporte, fazendo com que, caso novembro finalize abaixo desse suporte, podemos ver o ativo vir buscar os 4,92, tá? Então, vamos ficar atentos aqui. Essa região é a média móvel dos preços dos últimos 20 meses. E assim pode vir caindo, tá? Dependendo do cenário. Essa região dos 4,92 é muito forte, pois já chegou nessa região outros patamares e retornou, tá? Então já é um suporte muito interessante aqui. Caso venha uma queda mais acentuada, seria 4,75 e caso rompa essa região, 4,31. Ainda lá embaixo temos o suporte da LTA, né, no seu canal de alta, mas esse cenário seria bem mais pessimista, beleza? Vamos trabalhar os cenários mês a mês aqui, beleza? Cenários mais positivos. Quais as perspectivas? Caso o ativo volte a subir no longo prazo, temos aqui regiões importantes, regiões que já chegaram há 3 meses atrás, mas não conseguiu se concretizar no mês, tá? No gráfico mensal, que seria 6,11, 6,33
e 6,48. Podemos até considerar o 6,68, tá? Mais acima nós temos outras regiões, mas vamos aguardar o cenário de Sanepar caminhar aqui, beleza? No seu gráfico semanal fica nítido a situação de baixa nesse momento. O que pode acontecer aqui? Ou continuar nas próximas semanas essa baixa, vindo buscar os 4,75, ou fazer um pullback para novamente continuar essa baixa. Vai depender também, novamente, no cenário macro, tá? Que é o que eu estou dizendo para vocês aqui. Os resultados já vieram negativos e também impulsionaram aqui os resultados, aliás, os preços de CAPR4. Para CAPR11 agora, o gráfico é um pouco mais diferente, tem mais liquidez esse ativo, que gera mais volatilidade. Mas a didática segue o mesmo padrão, tá, pessoal? Por enquanto, temos essa retração de Fibonacci que segurou os preços em momentos anteriores, que seria 24,51, e mais abaixo, 22,56, tá? Que são regiões mais fortes de suporte que o preço pode chegar. Mas nesse momento vem caminhando para 25,17, que é a média dos preços dos últimos 20 meses aqui também, tá, pessoal? Vejam como que, nesse caso, o CAPR11 já está bem próximo à queda do início de 24, tá? Então, vamos ficar de olho aqui. Questão de perspectivas mais de alta, aqui temos também outros cenários. Eu diria aqui que o cenário para emendar uma tendência de alta, precisaria primeiro alcançar os 29 e 27 e ultrapassá-lo, tá? Romper ele e depois ter um pullback para aí sim continuar essa alta, tá? Para crescer de forma saudável, né? Os próximos caminhos aqui seriam 31,73 e 32,98, região que já chegou há 3 meses atrás também e retornou, tá, pessoal? Mais à frente a gente tem outras projeções, o que alcançaria a máxima histórica de CAPR11. Vejam como tem essa diferença com o gráfico de CAPR11. O gráfico semanal de CAPR11 segue o mesmo padrão de CAPR4, tá? São os mesmos ativos e segue aquele mesmo padrão para a gente ver como que vai caminhar esses próximos meses, tá? Ponto também importante, caso venha uma tendência mais de alta, tem essa retração de Fibonacci que pode atrapalhar aqui, tá? Que seria de 32, 50 e 61,8, beleza? Aqui nesse caso eu não vou desenhar, vamos esperar acontecer os movimentos. Trazendo para vocês os indicadores de CAPR11 agora, o PL da CAPR11 está descontado analisando os últimos anos, tá? Vejam que em 22, 23 e 24 demonstra esse desconto. Preço sobre receitas também está descontado, tá? Apesar de estar acima de 1, já esteve em patamares mais descontados como 22, período daquela queda mais acentuada. PVP, pessoal, tá abaixo de 1, tá? Bem interessante isso. Desde 2021 segue trabalhando abaixo de 1. Se você quer comprar com um desconto bem maior, vai ter que esperar aquela queda mais acentuada igual ao 22. Aí vai ter um sufoco mais relevante aqui, beleza? Se atentem a isso. O ROI, pessoal, está acima da média dos últimos 10 anos, tá com ROI justo, tá? Chegamos agora também à margem EBITDA, uma margem muito boa perante a outros segmentos, por exemplo. EB sobre EBITDA abaixo de 6 e temos a dívida líquida sobre EBITDA, que teve aumento nesse último trimestre. Aqui, como pega os últimos 12 meses, não vai aparecer aquele 1,7, mas já demonstra um aumento pegando 23 com 24. Esse indicador pode atrapalhar também os seus dividendos, que já não são tão interessantes, tá? VPA segue crescendo, desde o desdobramento também aqui, tá? Importante ressaltar isso. O patrimônio vem crescendo junto, né? O indicador é vinculado ao outro, logicamente. E o LPA também vem crescendo, apesar de 21 ter sido um período mais atípico aqui, beleza? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a rentabilidade do investimento há 10 anos atrás em Sanepar. Vejam que o retorno está muito positivo. Ou seja, apesar dessas quedas, se você tivesse aportado 10 anos, o retorno foi certo. Nesses momentos de quedas, sempre vão aparecer oportunidades, pessoal. O que você tem que tomar cuidado em renda variável? Evitar comprar nos topos, né? Como que você consegue identificar um topo? Gráfico técnico, nesses momentos aqui, conforme eu trouxe para vocês, tá? Como, por exemplo, esses topos, um afastamento da média móvel dos preços dos últimos 20 meses, por exemplo, demonstra que está bem esticado. E outro ponto importante é também esses indicadores. Se o ativo começa a ficar muito fora da sua média histórica e também muito fora do padrão do que a gente entende dentro desses indicadores que é atrativo, vale a pena você ficar de olho, beleza? Se você já tem o ativo, você vai vender? Depende da sua estratégia. Se você vai em hold, você para de aportar e vai aportar em outro ativo. Pelo menos é a estratégia que eu uso para a minha carteira de longo prazo, tá? Vender, pessoal, é só se realmente o ativo estiver com os fundamentos diferentes, distorcidos e também
com uma mudança empresarial acontecendo, tá? Uma mudança na gestão, enfim, tá? Vários pontos podem atrapalhar aí o investimento que você faz, beleza? Não se esqueçam de ver aqui o conteúdo que eu fiz recentemente na Copasa, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Novamente, uma ótima semana e fui.